a toda sorte de mal, de perversidade, de maldade, a julgar a todos, julgar os vivos e os mortos. E sabemos que não cabe a nós e não está para o homem o determinar esse dia, ou hora, ou ano que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E a Bíblia então nos dá alguns exemplos de quando Deus intervém na história. Interessante que os homens hoje em dia, eles vivem de uma maneira alheia à palavra de Deus, vivem de uma maneira alheia ao que Deus nos diz sobre a sua vinda. Isso porque as pessoas, como o próprio Jesus falou, estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e não estão atentos para o tempo do fim de que Jesus falou que viria. E a Escritura muitas vezes nos adverte a esse respeito. Nós temos, aqui eu coloquei numa ordem crescente, alguns exemplos de quando Deus intervém e julga o homem, e então traz sim destruição ao mal. Nós temos o primeiro caso em menor escala, o juízo que Deus trouxe sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Judas, capítulo 1, só tem mesmo um capítulo. Acompanhe o versículo 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejam, Sodoma e Gomorra, duas cidades da antiguidade, diz-nos a Bíblia no capítulo 19 do livro de Gênesis, que os pecados daquela sociedade, daquele povo, já atingiam os céus. Ou seja, quando o homem abandona Deus, quando o homem abandona o conhecimento de Deus, quando o homem não se sujeita à vontade de Deus e se entrega a toda sorte de pecados e de perversidades, a Bíblia diz que Deus é longânimo, que Deus é paciente, mas que esses pecados vão aumentando, vão crescendo e atingem um ponto em que Deus simplesmente não pode mais tolerar o mal. E então nós temos um caso em pequena escala dessas cidades de Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas que sofreram a punição. Deus interveio na história daquele povo e essas cidades, elas foram destruídas, elas foram queimadas com fogo. O interessante é que mesmo a arqueologia, ciência dos homens, podem constatar esses ainda sinais dessas cidades que foram destruídas na antiguidade. No local onde essas cidades existiam, hoje encontra-se o Mar Morto. Olha como é interessante. Deus destruiu aquela cidade e aquele povo de tal maneira que no lugar onde haviam as cidades, hoje não existe vida. A vida foi totalmente extirpada e nem mesmo existe ali a vida de um germe, ou de um vírus, ou de uma bactéria sequer. Tanto é que o mar é chamado Mar Morto. E aqueles que já puderam ir até lá e se lançaram em suas águas, não puderam afundar. São águas é um mar que recebe águas de outros mares, mas que tão logo essas águas entram, elas morrem. É por isso que Judas diz que a destruição de Sodoma e Gomorra está posta por exemplo de uma punição eterna. Então a Bíblia anuncia aos homens e proclama e conclama, convida os homens a olharem para o exemplo de Sodoma e Gomorra, para que ao virem ali o que ocorreu com aquelas cidades, possam os homens de hoje terem uma mudança de coração, voltando-se para o Senhor, para que não sofram semelhante punição. No capítulo 6 de Gênesis, agora é em maior escala, não é mais Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos fala que Deus também interviu na época de Noé. E aí nós temos o registro do dilúvio, quando a humanidade daquele tempo cresceu tanto, se multiplicou, e os seus pecados também se multiplicaram e aumentaram tanto, que diz a Bíblia que Deus, olhando, disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E então Deus interveio no tempo de Noé e houve uma destruição de
todos os habitantes da terra daquele tempo, do tempo de Noé. Diz a Bíblia que Deus abriu as comportas dos céus, dos abismos, e a chuva desceu, e os mares transbordaram, e a Bíblia diz que todo que é vida que estava sobre a terra foi destruída, sendo salva, tão somente salvos Noé e a sua família, um total de 8 pessoas, com todos aqueles seres viventes que também estavam guardados na arca. Então vejam que a Bíblia aponta a tempos do passado em que houve destruição, mas não a própria criação julgando a criação, mas é Deus que intervém na história do homem e vai punindo em pequena escala Sodoma e Gomorra, em maior escala todos os habitantes da terra por ocasião do dilúvio, e ainda em muito maior escala há uma outra destruição, de que diz a Bíblia que Deus interviu na história da terra e puniu-a severamente. É o registro de Gênesis. Abra sua Bíblia, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vocês devem perceber que eu estou dando os exemplos na ordem inversa, né? Gênesis 19, Gênesis 6, até Gênesis 1, para colocar esses eventos numa menor escala, numa escala maior e ainda numa outra bem maior, para mostrar como que Deus intervém na história. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vocês conseguem ver aqui, nesses 2 versículos, um indício ou um sinal que aponta, que mostra que Deus interviu na história da terra e a destruiu? Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 1 diz que Deus criou a terra. Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou a terra um caos. Deus não criou a terra vazia, mas Ele a criou para ser habitada. Como foi que Deus criou a terra? No momento que Deus criou a terra, será que Ele criou um abismo? Será que Ele criou um caos? Será que Ele criou uma coisa vazia, escura, em trevas, destruída, caótica? Acompanhe, por favor, não desmarca Gênesis capítulo 1, não. Veja comigo o que diz num livro de Jó, capítulo 38. Veja como que o Senhor vai colocar aqui o momento em que Ele criava a terra. O momento de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leia na sua Bíblia. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Versículo 5. Ou melhor, versículo 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Amados, vejam, olhem para mim por um momento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos uma informação que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não nos diz lá como foi que Ele criou. Temos a informação de que no princípio Ele criou. O versículo 2 de Gênesis 1 fala de uma condição em que a terra se encontrava. Ele diz: a terra estava sem forma e vazia. Em momento nenhum o texto diz que Deus criou a terra sem forma e vazia. Em momento algum, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que Deus criou um caos, criou um vazio, criou as trevas. Não, é dito no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra. Somente em Jó 38, versículo 4, é que nós começamos a ter alguma informação do modo como Deus criou a terra no princípio. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, a terra tem fundamentos. A terra não é uma massa, né, amorfa, informe, vazia, trevosa, caótica. Mas Deus, quando criou a terra, Ele lançou fundamentos. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Todas essas informações, olha, fundamentos da terra, medidas, cordel, bases e pedra angular, aponta
para uma terra criada em perfeita ordem, em perfeita harmonia. No princípio, Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra. Então a terra foi criada, no versículo 1. Como ela foi criada? Com fundamentos, com estrutura, com equilíbrio, com harmonia. Haja vista que no livro de Jó, o próprio Deus vai descrevendo o modo como ele criou a terra. Todavia, o versículo 2 diz, a terra porém. E este porém diz tudo, né? No princípio criou Deus, ó. A criação foi realizada por Deus. Porém, e aqui nós temos uma adversativa que nos chama a atenção para algo contrário ao que é afirmado no versículo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E este verbo estava é o mesmo verbo no hebraico de Gênesis capítulo 19, 26, quando nós temos ali a informação dizendo que a mulher de Ló transformou-se numa estátua de sal. Ela tornou-se uma estátua de sal. Ninguém pode afirmar que a mulher de Ló era e sempre foi uma estátua de sal desde o seu nascimento. Não. E a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal. Ela não era estátua de sal, mas veio a ser estátua de sal. E por que ela veio a ser? Porque sofreu da parte de Deus um juízo. Então, ler-se assim, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém, contrapondo a esta criação de Deus, com estrutura, com fundamentos, com bases, conforme está em Jó 38, a terra tornou-se sem forma e vazia e cheia de trevas, tornou-se um abismo, tornou-se um caos. E alguém pergunta, por que havendo Deus criado algo tão magnífico, tão maravilhoso, os céus e a terra, com tanta perfeita ordem como Deus fala em Jó, por que essa terra veio a se tornar um caos? Por que ela veio a se tornar sem forma e vazia? Atente para isso. No juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, apenas algumas cidades foram destruídas. No tempo de Noé, o mundo de homens, a humanidade de seres viventes foram destruídos e a terra permaneceu intacta. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nos mostra que a terra toda, enquanto planeta, sofreu um juízo tão grande que toda a terra, todo o planeta, inclusive, enquanto esfera criada por Deus, sofreu um juízo a ponto de tornar-se informe, sem forma, vazia, destituída de vida, em trevas, um caos completo. E essa destruição de que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, aponta profeticamente para o tempo da queda de Lúcifer, que quando criado no princípio era um ser perfeito, sem pecado, mas que porque o pecado entrou no seu coração. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, diz que ele era um querubim da guarda, perfeito, e ele governava essa terra, esta criação pré-adâmica, e quando ele caiu, toda essa criação se rebelou juntamente com ele, de sorte que Deus interveio na história e julgou o mundo pré-adâmico, e então, por causa do juízo que Deus concedeu devido à queda de Lúcifer, então a terra veio a ser um caos, totalmente destruída, sem forma, vazia e cheia de trevas. Então a Bíblia não nos deixa sem parâmetro, a Bíblia não nos deixa alheios como que poderia ser. Nós sabemos que Deus, de vez em quando, de tempo em tempo, quando se torna necessários, a Bíblia diz que Deus, ele intervém com julgamento, e ele então traz o seu juízo, e traz sim destruição. É isso que nós falamos que há de positivo nas profecias apocalípticas que não são da Bíblia Sagrada. Seja profecias dos maias ou de quem quer que seja, é certo, é fato de que Deus de tempo em tempo intervém. Mas não é um Deus, panteísta, não é o panteísmo, não é uma criação Deus que julga a si mesma e aborta de si o mal. É o Deus Criador, o Eterno, o Altíssimo.